Resolução da primeira questão daquele material de questões selecionadas do NUCEP. A primeira questão ela foi aplicada no ano passado, outubro de 2021, no concurso de oficial da Polícia Militar do Piauí. Ela trata do tema imputabilidade e questiona qual seria a correta. Nós temos 5 alternativas e para a gente responder, antes eu vou falar um pouquinho sobre imputabilidade de maneira resumida para que a gente possa chegar ao gabarito de maneira mais tranquila. Então vamos lá. Quando a gente fala de imputabilidade, nós dizemos que o Código Penal adotou como regra, tem exceção, adotou como regra o sistema biopsicológico. O que é que significa isso? Não basta o agente, por exemplo, ter doença mental. Isso não o torna automaticamente um inimputável. Além disso, é preciso observar se isso tem como consequência a afetação completa da sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação. É dizer, não basta o aspecto biológico, tem que ter o aspecto psicológico, ou seja, além de apresentar uma doença mental, é preciso que ela seja incapacitante, que ela retire do agente a capacidade de entender e de se autodeterminar. Por isso, o sistema adotado como regra é o biopsicológico. Professor, tem exceção? Tem. A exceção é em relação aos menores de 18 anos. Em relação aos menores de 18 anos, o Código adotou o sistema puramente biológico. O critério é estritamente, exclusivamente etário. Ou seja, o menor de 18 anos, não importa se ele tem 17 anos, é muito inteligente e compreende tudo. O menor de 18 anos, ele sempre é inimputável. Ele vai ficar sempre submetido à legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não importa qualquer condição especial dele, tá bom? Qualquer condição diferenciada. Ele é um menino prodígio, muito inteligente, ele tinha capacidade de entender. Não interessa. Por isso, nós dizemos que em relação aos menores de 18 anos, o critério foi o critério etário. Não importa se é primário, se é reincidente ou não, isso não interessa, tá bom? Outro aspecto, quando a gente fala das causas de exclusão da imputabilidade, a gente observa, acho que é no artigo 28, se não me falha a memória, que lá nós encontramos expressamente que a emoção e a paixão elas não excluem a imputabilidade, não importa qual é o cenário. Se o cara é primário, se é reincidente, não, elas não excluem a imputabilidade. Em relação à embriaguez, é possível que a embriaguez exclua a imputabilidade, ou seja, torne isento de pena o agente, nos casos de embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, mas o artigo 28 também menciona que isso é quando a embriaguez for completa e não incompleta, tá bom? E por último, para a gente fechar a resolução, observe que lá no artigo 26, acho que é o 26, eu posso estar errando aqui o artigo, mas acredito que é o 26 no parágrafo único, ele diz assim, se o agente tiver doença mental, mas essa doença mental ela afeta a capacidade de entendimento de maneira que não retira a capacidade, ele ainda tem alguma capacidade, ela gera uma espécie de dificuldade de entender e de se autodeterminar. O que é que significa isso? Apesar de apresentar a doença mental, ela não foi incapacitante, ela apenas diminuiu a capacidade de entender e de se autodeterminar. Ele nem é capaz completamente, nem é incapaz completamente. Então a gente diz que nesses casos, nós chamamos, na verdade, de semi-imputabilidade. É uma situação que o código diz que o agente não é inteiramente capaz. Nestas hipóteses, o que é que acontece? A culpabilidade ela subsiste, mas o agente não responde com a pena cheia, ele tem direito à redução da pena de 1 a 2/3, porque tem de alguma maneira a afetação da sua capacidade, embora não seja completa, não retire a sua capacidade, essa capacidade é diminuída. Isso nós chamamos de semi-imputabilidade e nesse cenário subsiste a culpabilidade. Por isso, na primeira questão, nós temos como alternativa correta a letra C. Na semi-imputabilidade subsiste a culpabilidade. Tá bom? Espero ter ajudado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.